Olá, meu nome é Danila, eu sou docente da Universidade Brasil, campus de Fernandópolis, do curso de mestrado em Ciências Ambientais, e também estou como coordenadora de saúde única na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul. Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho a respeito de vigilância em saúde única, estratégias integradas no controle de doenças de veiculação hídrica. Para a gente conceitualizar um pouquinho, né, o que são doenças de veiculação hídrica? Então, nós precisamos começar a pensar que é uma gama de doenças muito importantes e que são transmitidas pelo consumo ou apenas pelo contato com água contaminada. Então, é muito importante que a gente entenda isso, que o contato com a água contaminada, ela pode sim provocar alguma doença de veiculação hídrica e não apenas o consumo. E essas doenças, elas podem afetar não apenas os seres humanos, mas também os animais, o ambiente. Então, quando eu tenho essa doença, nessa água contaminada distribuída em um ambiente, eu também tenho alteração nessa saúde deste ambiente. Então, eu tenho, além das doenças, dessa doença afetando seres humanos e animais, eu também tenho impactos bastante importantes e expressivos na questão ambiental e também socioeconômica, pois eu tenho alterações nessas pessoas, na saúde das pessoas, e isso é extremamente importante. Então, as doenças de veiculação hídrica, elas são extremamente importantes no contexto da saúde pública. E dentre a ocorrência dessas doenças, nós temos alguns fatores de risco que podem estar agravando a ocorrência dessas doenças, como, por exemplo, a falta de saneamento, a ocorrência de enchentes, porque pode estar aumentando a ocorrência de alguma doença de veiculação hídrica, a ocorrência de desastres naturais, onde eu tenho aí a perca da identidade daquele território devido a esse desastre, o manejo inadequado de resíduos. Então, quando eu tenho também um manejo inadequado, seja ele de resíduos sólidos domiciliares ou ainda mais de resíduos de serviços de saúde, quando eu tenho esse manejo inadequado, eu posso vir a ter a contaminação dos cursos d'água e com isso a facilitação da ocorrência dessas doenças de veiculação hídrica e as mudanças climáticas, que é uma temática bem atual, que vem sendo bastante discutida com relação à facilitação também da ocorrência dessas doenças de veiculação hídrica. E isso ocorre principalmente pela alteração, por exemplo, de sazonalidade, onde em alguns momentos, que se espera um pouco de mais casos dessas doenças, às vezes não está acontecendo porque, por exemplo, parou de chover. Aí eu tenho chuvas mais aglomeradas que ocorrem em alguns momentos onde eu não estava esperando e, consequentemente, eu tenho a ocorrência de mais doenças de veiculação hídrica e acaba pegando o setor saúde um pouco desprevenido. Então, essas mudanças climáticas, elas favorecem muito a ocorrência dessas doenças e, inclusive, podendo causar aí um impacto maior no setor saúde. Com relação às doenças em geral, nós temos doenças de origem bacterianas, como por exemplo a cólera, a leptospirose, a febre tifoide. Então são doenças todas de veiculação hídrica de origem bacteriana. Mas nós também temos as virais, como por exemplo a hepatite a rotavirose, que é muito importante, principalmente no segmento de crianças. Nós temos as doenças parasitárias, como por exemplo a giardíase, a amebíase e a esquistossomose, que também causam impactos muito importantes na saúde humana. E também nós podemos ter na água, a água como fonte de veiculação de toxinas químicas e cianobactérias, que causam aí intoxicações, principalmente porque são provocadas por algas e por
contaminantes. Então, a presença dessas toxinas químicas, dessas cianobactérias, também podem estar causando aí algum tipo de intoxicação e, né, alterando o quadro de saúde das pessoas. Falando rapidamente sobre cada uma delas, né, que nós temos uma infinidade de doenças, mas acho que só para relembrar um pouco, a cólera ela é uma doença extremamente importante, causada pelo Vibrio cholerae, e esse agente ele é transmitido por meio de ingestão de água ou de alimentos contaminados por fezes. Então, a via de excreção dele é via fecal. Os sintomas da cólera, eles são vários, né? Mas os principais seria a diarreia aquosa intensa e uma desidratação extremamente rápida. Por isso que ela é uma doença que causa alto impacto na saúde pública, né? Porque rapidamente o ser humano se desidrata e evolui até a óbito. E as medidas de prevenção da cólera, assim como da maioria das doenças de veiculação hídrica, que eu vou citar os exemplos aqui para vocês mais adiante, eles são os mesmos. Então, a gente tem que focar em prevenção, né, com relação a saneamento básico. Então, o saneamento básico, ele é a peça-chave de prevenção de todas as doenças, né, da grande maioria das doenças de veiculação hídrica. Então, quando eu tenho o saneamento básico, principalmente com relação à água de qualidade e esgoto, coleta e tratamento de esgoto sanitário, eu tenho uma redução dos casos. E isso, vários estudos já apontam, porque a partir do momento que eu tenho esse esgoto, por exemplo, sendo destinado, né, no ambiente a céu aberto, eu tenho uma maior exposição das pessoas e o risco de contágio da doença. Então, o saneamento, ele é a peça-chave de prevenção dessas doenças de veiculação hídrica. O tratamento da água por meio, por exemplo, de cloração, ele também é muito eficaz, né, no caso da cólera e de outras doenças também de veiculação hídrica. Então, essa cloração, ela auxilia muito na redução dos casos dessas doenças e algo muito importante que é pouco executado, vamos dizer assim, que é a higiene das mãos. Então, as pessoas, elas perderam o hábito de higienização das mãos. E é um ponto primordial para o controle e prevenção de uma infinidade de doenças, não só das de veiculação hídrica, né? Mas como o nosso assunto aqui é veiculação hídrica, nós temos que pensar que a higiene das mãos, ela é fundamental para isso. Então, nós precisamos, né, entender como ocorre a doença, como é seu ciclo de transmissão, e isso é extremamente importante. Nós precisamos entender a importância, por exemplo, da higiene das mãos. Então, quando você trabalha com o sistema de educação em saúde, a higiene das mãos, essa higiene, ela é extremamente importante. Então, ela é um fator de impacto muito positivo na prevenção das doenças. A leptospirose também é outra doença de veiculação hídrica, onde nós temos a leptospira como agente causador, a principal aí em seres humanos é a interrogans. A transmissão, ela se dá pelo contato com a água contaminada, que foi aquilo que eu já citei no início, né? Não precisa apenas ingerir água para eu ter um problema de saúde relacionado à qualidade ruim dessa água, mas sim o contato com essa água contaminada. Então, a leptospirose é um exemplo clássico disso, onde eu tenho contato da pele ou mucosas com água contaminada aí com a bactéria. Geralmente são águas, né, de enchente ou lama que está contaminada por urina de roedores. Então, os roedores, eles são extremamente importantes no ciclo, porque eles são reservatórios da doença, eles eliminam a leptospira por meio da urina. E a leptospira, ela tem uma característica muito peculiar, que ela sobrevive por bastante tempo no ambiente. Então, por isso que quando eu tenho casos de enchente, eu acabo tendo aumento do número de casos, porque essa leptospira está no ambiente. Quando eu tenho a enchente, essa água lava esse ambiente e essas bactérias acabam ficando em suspensão na água, e quando as pessoas
né, falando aqui exclusivamente dos seres humanos, eles entram em contato com essa água, essa bactéria tem a capacidade de penetrar a pele. Os sintomas clássicos da leptospirose, ele começa, né, os sinais, como a maioria das doenças, bem genéricos, como febre, dor muscular e um diferencial da leptospirose é a ocorrência de icterícia. E nas formas mais graves a gente tem casos de hemorragia e até insuficiência renal, evoluindo também quadros aí para óbito. Então é uma doença extremamente importante e de bastante impacto, principalmente, né, nessas áreas que sofrem aí com a questão dos alagamentos, das enchentes, e aqui citando mais uma vez a questão das mudanças climáticas, né? Então às vezes eu tenho ocorrência de chuvas em períodos que eu não estava esperando e bem acima do que era esperado, onde eu tenho a ocorrência dessas enchentes e a exposição dessas pessoas ao risco. A prevenção da leptospirose é principalmente evitar contato com essa água, né, de enchentes. Mas se eu precisar atravessar, se eu precisar entrar nessa água, utilizar os EPIs, né, luvas, botas de borracha, para evitar o contato dessa água com a pele. E também, no caso de domiciliar, o controle de roedores, ele também ajuda. Mas, em se tratando de enchentes que ocorrem, né, a nível de município, né, o controle de roedores ele é mais difícil, já que esses indivíduos eles ficam dentro do sistema da rede de esgoto. Mas, domiciliarmente falando, né, a gente consegue controlar os casos da doença dentro de casa por meio da realização desse controle de roedores. A febre tifoide e as salmoneloses também são doenças importantes, com o agente, né, a salmonela, podendo ser a TIF ou paratif. A transmissão é por água e alimentos contaminados. Então, essa ingestão, né, desse material contaminado, alimento também, no caso, ele pode, com a salmonela, que também ela está em eliminação fecal, é muito importante analisar a água, né, que nós consumimos. Os sintomas, assim como eu já citei, eles são gerais no início, né, com febre, dor abdominal, diarreia e geralmente aqui é que está a questão do diagnóstico, né, a importância do diagnóstico, porque se vocês analisarem, né, algumas doenças de veiculação hídrica, nós temos febre, dor abdominal e diarreia como sinal clínico, então é muito importante você realizar o diagnóstico diferencial para ver qual é o patógeno que está causando aquele problema, então isso é muito importante. E a prevenção, como eu já citei, é a ingestão de água potável, a vacinação em áreas endêmicas, a higiene alimentar. Então isso é extremamente importante que seja realizado. Com relação à Escherichia coli, enteropatogênica, então ela é uma bactéria que é comumente encontrada nas fezes, né, a Escherichia coli. Porém, a enteropatogênica ela pode causar surtos de diarreia, principalmente em crianças, pois crianças elas possuem aí o sistema imunológico mais debilitado. Então isso é extremamente importante que a gente comece a analisar as medidas de higiene para prevenção, né? Que foi o que eu falei para vocês no início, a questão da simples lavagem de mãos. Então às vezes para mim eu não tenho problema, mas eu tenho a bactéria e eu vou manipular minha criança. Então, quando eu vou manipular meu filho, meu bebê, por exemplo, a higiene das mãos ela é muito eficaz aí no combate de uma infinidade de doenças, né? Citando aqui, por exemplo, as de veiculação hídrica. Então, a transmissão está muito relacionada à água, tá? E também alimentos contaminados. As doenças de veiculação hídrica, muitas delas, né, tem relação com a questão também de alimentos. Então isso é bem interessante. E a prevenção é o tratamento da água, você ingerir água de qualidade, né, uma higiene rigorosa das mãos, como a gente já citou. Então as medidas de controle e prevenção, como eu já disse a vocês, elas não mudam, né?
elas ficam bastante relacionadas, correlacionadas uma com a outra. A hepatite A é um problema bastante grave, que é causada por um vírus que resiste no ambiente aquático. Então, por isso que a hepatite A, ela tem essa transmissão por meio da água também. Então, a transmissão dela é via fecal-oral e a água é um meio de transmissão devido a essa resistência desse vírus. É muito importante o diagnóstico, né, da hepatite para a realização da condução do caso de uma forma correta, né, do tratamento correto, e os sintomas iniciam por fadiga, icterícias e também náuseas. Então são sintomas, né, fadiga, náusea, também bem gerais. Então por isso que é importante você fazer o correto diagnóstico, como eu citei já a vocês, né, assim como também para a identificação do patógeno, assim como para a prevenção, né, para o controle da ocorrência. A prevenção da hepatite A está principalmente relacionada com a vacinação, então nós temos vacina para seres humanos contra a hepatite A, higiene, ingestão de água tratada, isso é fundamental, né? Mais uma vez reforçando aí com relação a essas doenças. O rotavírus, ele é um agente extremamente importante, principalmente por casos de gastroenterite infantil, que inclusive podem evoluir a óbito. Então ele é um patógeno muito importante e também de transmissão hídrica ou alimentar. Então essa ingestão de água não tratada, de água sem procedência, ela pode causar essa transmissão. Então, a transmissão, além, né, dessa questão da ingestão de água e alimento contaminado, é uma transmissão fecal-oral. Então, a gente tem essa transmissão entre as pessoas, né, de uma doente para outra por meio desse contato aí fecal-oral. Mas, reforçando aqui para vocês que ela também é uma doença de transmissão hídrica, né, por meio da ingestão dessa água sem cuidado, né, de uma água que não está tratada. Então vejam a importância do tratamento dessa água chegar nas casas das pessoas de uma forma adequada, uma água tratada, que chega lá na torneira, porque quando a gente começa a analisar questões de saneamento no Brasil, a gente consegue ver que nós temos altos índices, né, de água tratada, porém, quando você vê aquela pequena falha de pessoas que não têm contato com essa água, a gente tem um N muito grande de população ainda que não tem esse acesso. E esse N, né, essa população consumindo essa água de qualidade ruim, qualidade duvidosa, nós temos um aumento do número de casos de doenças, né, citando as nossas aí de veiculação hídrica, muito elevado. E isso onera o sistema de saúde, as pessoas ficam doentes, as pessoas não conseguem trabalhar, e pode ter a evolução a óbito. Então isso é muito importante e é uma via, né, é a água. Então a gente precisa começar a pensar em maneiras, né, de melhorar isso, de reduzir essa quantidade de pessoas que estão hoje expostas, infelizmente, ao consumo de uma água que não tem qualidade. E ainda a questão do rotavírus, né, somente para complementar, é uma doença também que é combatida por meio de vacina, então a gente tem a vacinação contra rotavírus e higiene e água de qualidade. A giardíase e a ameabíase são doenças também bastante importantes, onde eu tenho a presença da Giardia lamblia e da entamoeba histolítica, que são as principais e as mais corriqueiras aí que nós encontramos, e é importante reforçar a questão, né, da ingestão dessa água. Então essa transmissão ocorre por meio da ingestão de água contaminada. E os sintomas é de diarreia e cólicas abdominais. Mais uma vez reforçando aqui a importância do diagnóstico. Prevenção, água de qualidade e medidas de higiene, não foge muito disso. A esquistossomose já é causada pelo Esquistossoma mansoni, onde nós temos o caramujo como um hospedeiro intermediário, e a transmissão é por meio da penetração dessas larvas na pele
das pessoas que está em água contaminada. Então, o que acontece? Eu tenho essa água contaminada com fezes, né, com o parasito, e aí ele vai fazer parte do seu ciclo aí nesses caramujos aquáticos, e essas larvas, quando são liberadas no ambiente aquático, ela acaba penetrando a pele das pessoas que adentram nesses locais. Então, isso é muito importante, mais uma vez, assim como a leptospirose, né, outra doença causada mais pela penetração das larvas, pelo contato, né, com a água contaminada, e a prevenção básica, que é o saneamento. Então, quando a gente não tem destino inadequado de esgoto, nós não temos a questão da esquistossomose. Como eu disse a vocês, a gente tem a liberação do parasita nas fezes. Então, se eu tenho um sistema de saneamento que funciona, eu já consigo quebrar o ciclo por ali. Outra questão importante na esquistossomose é o controle dos caramujos e, principalmente, evitar se banhar em áreas suspeitas, né? Porque eu não sei a qualidade daquela água. Então, independente de esquistossomose ou outras doenças, quando você for fazer práticas de lazer, a gente tem que tomar muito cuidado na água que a gente vai se banhar. As contaminações químicas e as cianobactérias também são importantes, né, porque podem ocorrer de forma acidental ou provocado, no caso, né, por exemplo, de derramamentos industriais, ocorrência de metais pesados ou até mesmo a contaminação de leitos de rios aí por agrotóxicos. Isso é muito importante com relação às contaminações químicas. Então, às vezes, a ingestão daquela água, né, de uma água contaminada por esses agentes também é muito importante na questão da saúde. As florações de cianobactérias que produzem as toxinas hepáticas e neurotóxicas, então a gente tem que tomar cuidado com essa água que a gente está ingerindo, né, principalmente nessa época, e sempre para a gente poder prevenir a ocorrência desses quadros, né, dessas intoxicações, principalmente, né, por esses fatores que eu citei para vocês, seria o monitoramento ambiental, o cumprimento das regras de legislação, a vigilância comunitária. Então, isso é muito importante, você poder analisar e monitorar aquele ambiente no qual você está inserido, para saber se tem os riscos dessas contaminações ambientais aí que podem estar causando algum risco de doenças, no caso, né, de alterações patológicas nas pessoas que estão ingerindo essa água. E para a gente trabalhar, né, como que eu sei os casos dessas doenças, né, como que acontece hoje com relação à vigilância dessas doenças de veiculação hídrica. Então, hoje, os laboratórios, principalmente os laboratórios de referência e os LACENS, que são os laboratórios centrais de saúde pública, em sua grande maioria, eles fazem o monitoramento da qualidade da água. Então, nós realizamos, no Ministério da Saúde, os estados, né, existe um programa chamado Vigiágua, que é responsável pelo monitoramento dessa qualidade de água de consumo. Então, isso ajuda muito na questão da saúde. E a notificação e investigação em casos de surto de diarreia. Isso é extremamente importante, porque esse surto de diarreia ele pode ser proveniente de uma doença alimentar, mas ele também pode ser de uma doença hídrica, né, de veiculação hídrica. Então, todo caso de surto ele deve ser notificado. Hoje nós temos o sistema de notificação de agravos, de notificação, né, que é o nosso SINAM, e esse sistema, ele tem o setor ali, o local de fazer a notificação desses surtos. Porém, é importante ressaltar aqui para vocês que a investigação ela é extremamente importante para que eu saiba qual é o agente causador. Senão eu não vou saber se é uma doença de origem alimentar, se é uma outra doença, né, ou se é uma doença de veiculação hídrica, que é o nosso foco. Então, é extremamente importante. Mas tá, Danila, e a saúde única? Porque até agora, né, eu dei uma introdução aí para vocês sobre as doenças de veiculação hídrica, as pessoas, né? Mas a saúde única, ela é extremamente vinculada à questão das doenças de veiculação hídrica. Por quê? Porque a saúde única ela é uma abordagem que integra a saúde dos animais, a saúde das pessoas e a saúde do ambiente.
Então, nós precisamos começar a entender que essas três saúdes, elas estão conectadas. E a partir do momento que eu começar a enxergar a saúde humana de uma forma integrada com a animal e com a ambiental, a gente consegue ter uma melhoria em termos de qualidade de vida, tá? Então, a partir do momento, se eu quiser excelência em saúde humana, eu não posso esquecer da saúde animal e da saúde ambiental. Então, todos estão conectados. E as doenças de veiculação hídrica, elas são muito fáceis de enxergar aqui. Por quê? Porque eu tenho a água, né, como um componente ambiental. E quando eu tenho esse componente ambiental afetado por alguma contaminação externa, seja ela antrópica, seja ela que ocorreu por algum desastre, como os exemplos que a gente já deu, eu tenho afetado diretamente a minha saúde ambiental e diretamente a saúde animal e a saúde humana. A questão, por exemplo, do saneamento básico é muito claro. Então, quando eu tenho a contaminação da saúde ambiental por água de esgoto, por um exemplo, eu tenho exposição da saúde animal e da saúde humana. Então, eu não posso hoje pensar em saneamento básico, por exemplo, apenas como um componente de saúde ambiental. Eu vou produzir, eu vou ter saneamento básico porque eu quero cuidar do meio ambiente. Não. Quando você faz saneamento básico, você cuida do ambiente, das pessoas e dos animais. Isso é saúde única. Então, essa integração, ela é extremamente importante que aconteça. Em Mato Grosso do Sul, nós temos um setor institucionalizado de saúde única, né? Como eu já apresentei para vocês no início, que eu sou coordenadora de saúde única aqui em Mato Grosso do Sul, pela Secretaria de Estado de Saúde. Então, nós trabalhamos aqui no Estado de uma forma integrada com os outros setores, já dentro dessa abordagem em diferentes interfaces, né? Sejam elas nas doenças hídricas, de transmissão hídrica, como a gente está citando aqui, como em outros momentos. Então, a gente consegue, né, outros patógenos, a gente trabalha com essa integração. Então, o exemplo clássico, né, quando eu penso em leptospirose, eu penso na enchente. A enchente, eu tenho o favorecimento ali daquela leptospira que está sendo liberada pelos roedores. E aí, o que acontece com aquela água? Vamos pensar, eu tenho os roedores no ambiente, tem leptospira, eles estão eliminando a bactéria. Quando eu tenho uma enchente, essa água vem, lava e aí eu tenho essas leptospiras em suspensão na água. E, consequentemente, eu tenho contaminação dessa água por essa bactéria e eu tenho a infecção dos seres humanos e dos animais domésticos. Então, automaticamente, quando eu tenho essa infecção dos seres humanos, dos animais domésticos, eu tenho uma sobrecarga de serviço de saúde e um desequilíbrio ecológico. Por que eu tenho esse desequilíbrio? Porque muitos animais estão sendo afetados também. Então, isso é um exemplo claro de saúde única. Eu não posso pensar num problema de enchente como um problema estrutural e um problema de saúde ambiental. Eu tenho que pensar nele como um problema de saúde única, ou uma só saúde, ou One Health, né, que são sinônimos. Mas eu tenho que pensar nele como um problema de saúde única, onde eu vou conseguir unificar e resolver o problema de todos, né, e não apenas de pontual ali na questão da enchente. Então, o controle efetivo, né, quando eu penso em leptospirose, ele exige uma atuação conjunta de profissionais e comunidades. Então, ele não é apenas um problema pontual, por exemplo, da saúde humana, que vai tratar os casos humanos. Eu tenho que fazer uma ação interdisciplinar, interinstitucional, né? Eu tenho diversos profissionais trabalhando em uma única causa. Dessa forma, a gente consegue excelência no que a gente está buscando. Bom, a relação entre as doenças hídricas e a saúde única, eu acho que eu já pontuei bem para vocês, né? Mas a água contaminada, ela afeta as pessoas, os animais e os ecossistemas. Quando a gente pensa em mudanças climáticas, eu tenho esses eventos extremos, né, que ampliam o risco da ocorrência dessas doenças, como eu já citei exemplos aqui para vocês.
quando eu tenho esse desequilíbrio, eu tenho um aumento do risco da ocorrência de doenças hídricas, de veiculação hídrica, tanto para as pessoas, para os animais, quanto ali na questão de ecossistemas. Por isso que a vigilância integrada, ela é fundamental para a gente ter uma detecção precoce, uma resposta rápida e uma redução de impacto da doença. Então, quando eu faço essa vigilância integrada, pensando na saúde humana, animal e ambiental, eu consigo que todo mundo esteja trabalhando de uma forma integrada, de uma forma rápida, né? Eles estão, como se diz assim, afiados, né? Então, se a saúde animal detecta um aumento de casos de leptospirose, por exemplo, animal, a gente já começa a prestar atenção nos humanos e isso a gente consegue resolver mais rápido, né? Eu tenho uma detecção precoce da doença que pode estar acontecendo, eu consigo ter uma resposta mais rápida e, consequentemente, eu vou reduzir esses impactos na saúde em qualquer uma delas. Então, isso é muito importante, essa vigilância integrada, essa integração, a saúde única, né, no tratamento das doenças hídricas. Então, em resumo, né, a água segura é saúde para todos. Então, quando eu tenho uma água de qualidade, eu tenho saúde humana, animal e ambiental. Então, quando eu estou investindo em saneamento, em educação, em vigilância laboratorial, quando eu dei o exemplo para vocês dos LACENS, colaboração intersetorial, tudo isso faz com que eu tenha uma resposta rápida, eficaz e um controle melhor, né? Uma promoção de saúde da população. Então, a saúde única, ela é uma peça-chave para enfrentar esses desafios de doenças de veiculação hídrica, não tenham dúvidas disso. Então, quando eu tenho essa integração, né, de áreas, por exemplo, da saúde humana, da saúde animal, eu tenho, por exemplo, secretarias de obras, né, o pessoal que trabalha com obras por conta das questões das enchentes, o pessoal que trabalha com saneamento básico, eu tenho pessoal da educação. Então, quando todo mundo trabalha integrado, a gente tem um efeito positivo muito maior com relação ao controle das doenças, e dentre elas aí as doenças de veiculação hídrica. Eu vou trazer um exemplo prático para vocês. Eu citei a vocês aqui que Mato Grosso do Sul tem o setor de saúde única e a gente trabalha com essa vigilância ativa e integrada aqui no estado. E nós temos um projeto chamado Projeto Navio, que é Navegação Ampliada para Vigilância Intensiva e Otimizada. É um projeto em parceria com a Fiocruz Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso e a Marinha do Brasil, onde nós realizamos atendimentos às comunidades ribeirinhas. Então, ele é um projeto de vigilância em saúde, mas junto com o setor de vigilância, nós levamos atendimento médico e odontológico para as comunidades ribeirinhas. Para isso, nós temos a participação de 3 navios da Marinha, onde nós realizamos atendimento médico, odontológico. Então, os ribeirinhos, eles chegam, eles passam pelo acolhimento, são encaminhados para atendimento médico, é realizado coleta de material para realização de exames. Esses exames, eles são realizados neste navio aqui, onde eu tenho montado um LACEN, né, um mini LACEN, que tem capacidade, inclusive, de fazer sequenciamento, aqui ainda na Barranca do Rio. E nós temos essa realização desse exame, esse ribeirinho recebe o laudo e também recebe a medicação para tratamento. Então, isso possibilitou que essas comunidades recebessem menos tratamento paliativos, né? E sim mais diagnósticos realizados ali para um tratamento mais assertivo. Então, esse trabalho ele é feito e aí isso nos proporciona um trabalho do Projeto Navio, que é o projeto de vigilância. E aí o que nós realizamos, além dessa parte de trabalhos aí com as pessoas? Nós também realizamos a vigilância em saúde animal, onde nós realizamos a coleta de amostras de animais domésticos, silvestres e de produção, e também realizamos as coletas ambientais, onde realiza coletas de amostras de vetores, de solo e de água.
Então, tudo isso é realizado durante as missões aqui no Rio Paraguai, né, que vai do município chamado Porto Murtinho até Cáceres, no Mato Grosso. Aqui tem umas fotos, né, no foco, que nós estamos aqui, as doenças de veiculação hídrica. Então, nós realizamos a coleta de água do rio, de água das casas, antes e depois, né, das comunidades, nas redes de esgoto, de drenagem. Então, tudo isso é feita, essa coleta de água. Então, o que isso é importante em questão? Isso aqui é só um pontozinho da saúde única, tá? E o que isso nos mostrou, né? Em uma das nossas viagens, nós detectamos muitas protozooses intestinais, né? Causadas, né, causadoras das chamadas doenças de determinantes sociais, as DDS, de veiculação hídrica. Então, aqui eu trouxe apenas a de veiculação hídrica para vocês. Então, para vocês entenderem, nós tivemos muita ocorrência, né, de amebas, de giardia, tanto patogênicas quanto não patogênicas. Mas, dentre, né, as amostras analisadas de água, aqui no caso nós coletamos fezes também, tá? Então, essas protozoas aqui foi por meio de análise das fezes dos pacientes. Nós tivemos aí uma grande quantidade, né, de pessoas positivas para giardia, né, quase 30%, de entamoeba, também 7% de positividade, e também da Endologmax nana, que é uma ameba não patogênica, mas quase 50% das pessoas tinham. Então, a gente conseguiu, por meio do diagnóstico, né, do exame de fezes, detectar uma alta carga de protozooses intestinais de veiculação hídrica, tá bom? E aí, as amostras de água, elas também foram analisadas para a presença de coliformes totais, de coliformes fecais, e aí nós conseguimos encontrar em mais de 70% a presença de Escherichia coli e também em 100% das amostras algum traço de contaminação fecal. Isso mostra que a maioria dessas comunidades, eles acabam eliminando os dejetos, né, destinando dejetos no rio, e é a água que eles consomem. Então, isso aqui nos mostrou a importância, né, dessas análises e de mostrar o que essas doenças podem causar. Então, eles nos relatavam muita ocorrência de diarreia. Então, eles têm muita ocorrência de diarreia. E quando a gente foi analisar, a gente encontrou essa alta concentração aí de protozooses intestinais de veiculação hídrica. Então, isso mostra a importância desses trabalhos integrados, onde eu tenho as pessoas, o ambiente, né, e os animais, porque os animais também consomem dessa água. Então, com certeza, esses animais também, nós não coletamos fezes até coletamos, né, fezes de animais para a realização de diagnóstico parasitológico. Não fizemos isso, mas se eu fizer essa coleta para esse fim, com certeza eu vou ter alta taxa também de protozoas intestinais em animais, principalmente cães ali que vivem em convívio com a população. Então, isso é extremamente importante. E de imediato, o que nós, como Estado, já fizemos, né? Trabalhamos com educação em saúde. Então, nós realizamos a educação em saúde com essas comunidades ribeirinhas, fazemos ali apresentações de uma forma bem simples para que eles entendam a importância do consumo da água de qualidade. Eu preciso ensiná-los, né, que a única fonte de água deles é a fonte do rio. Então, para a gente evitar a contaminação e também o tratamento dessa água por meio de uma fervura, por exemplo, e nós também, por meio da Secretaria de Estado de Saúde aqui de Mato Grosso do Sul, fizemos a distribuição de filtros de barro para essas famílias. Então, foram 200 famílias já de imediato atendidas com a distribuição do filtro de barro, onde a gente consegue melhorar, né, nem que seja um pouco aí a qualidade dessa água. Então, nós distribuímos, nós treinamos as comunidades, né, a montar o filtro, a tirar as velas, a higienizar essas velas e também a utilizar o hipoclorito também como mais um
ponto positivo aí para melhorar a qualidade da água. Então, quando você faz essas ações, a gente consegue reduzir o impacto dessas doenças na vida da comunidade. E a questão de educar, né, de trabalhar com a educação, de treinar essas pessoas sobre essa importância dessa qualidade de água, eles começam a entender também que eles estão preservando o ambiente e também a saúde dos animais. E isso é saúde única, tá? Então esse é um trabalho que vem sendo realizado aqui no estado e que a gente já tem resultados bastante positivos com relação a isso. E para finalizar, pessoal, eu queria dizer a vocês que integração é saúde única. Então a gente precisa entender que a saúde humana, ela é apenas, né, nós como seres humanos somos apenas uma peça de um grande quebra-cabeça. Então nós precisamos nos encaixar no restante e entender que ao nosso redor nós temos pessoas, nós temos animais, nós temos ambiente, nós temos a nossa biodiversidade, nós temos a nossa água, nós temos o solo, nós temos tudo. Nós não somos únicos. Então, a partir do momento que a gente entender que nós somos apenas uma peça desse quebra-cabeça, com certeza a saúde ela será vista de uma forma diferente e nós vamos conseguir avançar muito em termos de controle e prevenção de doenças. Agradeço a todos pela atenção. Aqui tem o meu contato, me coloco à disposição e desejo a todos um excelente evento e me coloco à disposição. Muito obrigada.